Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 55 e 56, o seguinte: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Pois não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Meu irmão, minha irmã, os discípulos de Jesus pareciam estarem sentindo-se de fato um grupo muito coeso com ele. No texto organizado pelo evangelista Lucas, no capítulo 9, começa com Jesus enviando-os para pregar, curar e expulsar demônios. Eles saíram e foram muito bem-sucedidos naquela missão, e voltaram felizes e fortalecidos. A coisa estava funcionando mesmo, e eles eram parte de algo grande. Depois, a cena é com uma multidão faminta. Os discípulos sugerem que Jesus despeça a multidão para que procurem alimento. E o mestre lhes diz que eles deveriam alimentá-la. E então multiplica pães e peixes. Quem sabe a próxima multiplicação não seria por conta deles? Depois há um diálogo em que os discípulos têm a oportunidade de afirmar que Jesus é o Cristo de Deus. Isso está aqui no versículo 20, Lucas 9, 20, é isso mesmo. Tudo estava ficando mais claro. Mais à frente, Lucas relata a experiência do Monte da Transfiguração, do qual participam Pedro, Tiago e João. E aqui no versículo 46, eles já estão discutindo quem dentre eles seria o maior. Eles já se sentiam autorizados como especiais. E então, vendo alguém expulsar demônio em nome de Jesus, alguém fora do círculo apostólico, eles proibiram porque não se tratava de um deles. Afinal de contas, eles detinham o monopólio. Mas Jesus os repreende veementemente por aquela atitude. Em seguida o grupo vai para Jerusalém e precisam passar por uma vila de samaritanos que não aceita hospedá-los. Os samaritanos, eles tinham um litígio com o povo de Israel. Eles então pedem permissão a Jesus para mandar fogo do céu e destruir aquela vila inteira. Creio que eles estavam inspirados por algumas das cenas dos profetas de Israel. Jesus então os repreendeu novamente e disse: Vocês não sabem de que espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Pergunto-me aqui, se sabemos de que reino fazemos parte, se realmente compreendemos o Evangelho que nos salvou, pois repetimos o processo vivido pelos discípulos. Quanto mais temos certeza de conhecer a Deus, mais orgulhosos e autorizados a julgar os outros nos sentimos. É interessante como tantas vezes nós nos julgamos profundamente conhecedores de Deus, enquanto revelamos um enorme e assustador desconhecimento sobre a vida e o ser humano. É uma controvérsia tremenda. Nem a nós mesmos nos conhecemos e pensamos ser melhores do que de fato nós somos. Os discípulos fizeram isso antes de nós, e isso deveria nos servir de aviso, de exemplo. Parece-me que é demorado demais esse esclarecimento na vida cristã, de todos nós, sem exceção. Nós demoramos muito a entender mais claramente o reino de Deus e o Evangelho de Cristo. Enquanto nos sentirmos e nos considerarmos fortes, esclarecidos, bons e muitas vezes melhores que os outros, enquanto for fácil para nós decidirmos entre o certo e o errado e passarmos a condenar, e acreditarmos ser essa a competência, um sinal de firmeza na fé,
de maturidade e até de santidade, o que estaremos fazendo, na verdade, é revelando a nossa própria ignorância, a nossa orgulhosa ignorância. E quanto mais ignorantes, mais aplaudiremos e celebraremos os ignorantes que vociferam a sua ignorância. É demorado, mas o Espírito de Deus está presente na história. A humildade, lucidez, leveza, graça e muito amor em curso na vida de muitas pessoas. Há cristãos assumindo a sua fragilidade, assumindo a sua incapacidade, até mesmo a sua pecaminosidade. Há muitos cristãos mantendo claro que Jesus veio salvar pecadores e que isso não é apenas o começo, é o máximo. Há muitos cristãos entendendo que o sábado foi feito por causa do ser humano, não o homem por causa do sábado. Há muitos cristãos que têm se enxergado melhor e o bastante para não mais se escandalizarem diante da fraqueza e do pecado dos outros. Há muitos cristãos tão livres em Cristo que conseguiram abandonar a mania de controlar e julgar os outros. Isso é demorado. Nós somos difíceis, mas pelo Espírito Santo há muitos cristãos compreendendo de que reino e evangelho fazem parte. Eu queria muito caminhar com estes. Sim, gostaria muito de caminhar e aprender com eles. E aprender o mais rápido que puder. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Pensemos nisso.